BATV. Oferecimento Ótica da Gente. Óculos em dobro. Compre um óculos, leve outro grátis. Corpo da menina Aisha Vitória, morta pelo vizinho no bairro de Pernambués, em Salvador, é enterrado sob forte comoção. Preso o terceiro suspeito de envolvimento na morte da líder quilombola Mãe Bernadette. Moradores da Chapada Diamantina acusam servidores do ICMBio de destruírem casas e um terreiro de Jaré, na região de Lençóis. Mais de 4,5 milhões de pessoas estão com contas em atraso na Bahia. Mais da metade são mulheres e o valor médio das dívidas é de R$4.000. E no futebol, informações direto de Goiânia, onde o Bahia enfrenta o Atlético Goianiense às 9h30 da noite. Quarta-feira, 24 de julho. O BATV começa agora. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje de manhã o corpo da menina Aisha Vitória, de 8 anos, que foi morta por um vizinho no bairro de Pernambués, em Salvador. O suspeito foi preso e confessou que violentou e asfixiou a criança. A Polícia Civil pediu a inclusão dele no Banco Nacional de Perfil Genético para identificar se o homem já cometeu outros crimes de violência sexual. Aisha Vitória Santos da Silva, de 8 anos, foi velada na Igreja Batista que a família frequenta. A dor pela morte precoce de forma brutal de Aisha deixou a comunidade da Baixa do Manu, em Pernambués, revoltada. Porque não pode ficar impune, ele não pode ficar impune, ele não pode ficar solto, porque não é só essa família que está sofrendo, não é só essa família. A gente vê que é um homem que não tem coração, sem sentimentos, coração ele tem, mas não tem sentimentos, os sentimentos são todos ruins. O sentimento agora é esperar a resposta da justiça. Entendeu? Que ele de fato seja punido. Que ele seja punido. A polícia pediu a prisão preventiva de Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Em depoimento à polícia, Joseilson revelou que premeditou o crime. Faltou trabalho, observou a rotina da garota, furtou uma boneca de outra criança para tentar atrair Aisha. Ela foi estrangulada depois do estupro. A Polícia Civil solicitou à Justiça autorização para que o material genético do investigado seja incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A inclusão torna possível confirmar se o suspeito tem envolvimento em outros crimes. Desde que o banco foi criado há 11 anos, ajudou a resolver mais de 4.500 casos de violência e abuso sexual em todo o país. Aisha desapareceu às 5 da tarde de segunda na Travessa São Jorge, onde vivem pelo menos 9 familiares da garota. O corpo foi deixado por Joseilson durante a madrugada, quando a família suspendeu as buscas, a poucos metros da casa da garota. Segundo moradores, o homem que confessou o crime se tornou vizinho de Aisha há cerca de 4 meses, mas tinha 1 ano vivendo no bairro. Forte esquema policial foi montado para retirar o suspeito da comunidade. Joseilson foi denunciado pela mãe dos 3 filhos em 2013 por violência doméstica. O suspeito confessou tentativa de violência de uma menina de 5 anos em 2015, no município de São Gonçalo dos Campos. Na época, ficou preso por 10 dias. A audiência de custódia está marcada para as 9h30 desta quinta-feira. Todos os elementos coletados e agora serão trabalhados, né? Esses elementos não só de investigação, mas também que serão robustecidos pelos laudos periciais que serão anexados ao inquérito policial, a fim de que esse indivíduo ele possa ser responsabilizado criminalmente e seja condenado pela justiça pelo crime que cometeu. Hoje, a saída do corpo de Aisha da igreja foi sob forte emoção. Inconsolável, Dona Lívia não conseguiu permanecer em pé. 3 ônibus saíram da comunidade para o cemitério. A pedido da família, a imprensa acompanhou o enterro de longe, na Ordem Terceira do Carmo. O pai de Aisha revela que o suspeito não apresentou arrependimento. Perguntei a ele o que foi que levou a ele a tirar a filha da minha pequena. E ele friamente disse que
Simplesmente tenho vontade de matar. Simplesmente que faça justiça. Conforto para esse pai e para essa família. O dono do Lava Jato, morto a tiros na última segunda-feira, em Feira de Santana, e o PM e estudante de medicina suspeito de ser o autor dos disparos discutiram horas antes do crime. Luiz Borges Santos tinha 41 anos e foi morto com mais de 15 tiros na frente da mulher. A esposa de José Luiz preferiu não se identificar por medo. Ela presenciou toda a cena, que também foi registrada por câmeras de segurança. A vítima está lavando um carro quando um homem de capacete entra atirando. Quando ele entrou logo, ele apontou a arma pra mim, eu levantei as mãos e gritei. Eu falei, vamos conversar, não mata meu marido. Eu pedi, implorei. Foi neste cômodo, que tem diversas marcas de tiros, que José Luiz tentou se esconder, mas foi alcançado e morto com mais de 15 tiros. O crime, de acordo com a família e o que foi apurado pela polícia, foi motivado por uma discussão entre a vítima e o autor dos disparos, que é policial militar lotado na 33ª Companhia em Valença. Ele foi identificado como Roberto Costa Miranda. De acordo com a família de José Luiz, o autor dos disparos era um cliente antigo do Lava Jato. Foi aqui, inclusive, que ele conheceu a filha da vítima. Em março, a jovem, que na época tinha 17 anos, ficou uma única vez com o suspeito, que tem 30. Na segunda-feira, dia do crime, José Luiz ficou sabendo do relacionamento através de duas amigas da jovem. Foi isso que levou ao desentendimento entre os dois. Ainda na segunda-feira, vítima e suspeito trocaram áudios discutindo. Não vem pra cá querer mostrar sua valentia e achando que eu vou comer reggae, não, que aqui você que é diferente, viu? Eu liguei pra você porque você me ligou. Agora se saia você. Valeu, jogue duro aí, viu? Você também sabe da minha casa. Fica à vontade. Viu? Valeu. Já lhe falei, eu não sou os caras que trabalham no posto com você, não. Esses rapazinhos que trabalham aí, que você fica fazendo gato de sapato, não. Você sabe me achar. Valeu, velho? Quem vai lhe encontrar é a polícia, pô. A corregedoria, já falei com o parceiro aqui, ele falou que não era pra bater teste com você, não. É pra procurar a corregedoria, e a corregedoria vai procurar onde você é alocado, pra começar a iniciar um processo contra você. Eu mandei bloquear, certo? Aí não foi suficiente, você entrou em contato com ela, foi lá no pegou saiu. Tu tá pensando que mano? O suspeito se apresentou no dia seguinte. Em depoimento, ele negou ser o autor do crime e disse que não estava na cidade na segunda-feira. Disse também que não estava com sua arma, que havia desaparecido há 5 dias. Como não houve flagrante e não havia mandado de prisão contra ele, o policial foi liberado. Agora, a Polícia Civil vai colher mais depoimentos e seguir com as investigações. Ele fez isso de maldade, em momento nenhum. O áudio meu marido tá ameaçando ele. Só falou que ele ia na corregedoria prestar queixa, porque minha filha na época era de menor. E não aceitava ele, porque ele tinha o que oferecer e ele não gostava. Ele atendia ele como cliente. Mas para ter um relacionamento, ser da família, a gente não queria. Nós procuramos o advogado que está fazendo a defesa do PM suspeito do crime, mas ele disse que não vai se pronunciar. A Polícia Militar diz que apura todas as denúncias referentes a fatos de que integrantes da corporação sejam acusados. 2 pessoas foram presas, entre elas um policial militar, em uma operação contra uma organização criminosa que cobrava dinheiro de empresários e comerciantes no interior do estado. Veja nos destaques do dia. A operação do Ministério Público cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, nas cidades de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Eunápolis e Ilhéus, no sul e extremo sul do estado. 2 pessoas foram presas, entre elas um oficial da PM, que, segundo o Ministério Público, era o chefe da organização criminosa. As investigações apontam que ele teria recebido dinheiro de empresários, comerciantes, pessoas com litígios de terras e políticos locais em troca de avisos sobre operações da Polícia Militar para evitar abordagens e possíveis apreensões e flagrantes. Em nota, a PM diz que sempre apura as denúncias contra integrantes da corporação e que responsabilizações podem acontecer nas esferas administrativa e penal. 2 pessoas morreram em um acidente durante a madrugada na BR-135, em Barreiras, no oeste do estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este carro saiu da pista numa reta, capotou várias vezes e bateu em uma árvore. O impacto foi tão grande que o motor saiu do carro. No veículo estavam 3 pessoas, 2 morreram no local. O motorista foi levado com ferimentos graves para o hospital em Barreiras, mas o estado de saúde dele não foi informado. O Porto de Salvador recebeu hoje o maior navio a navegar pela Baía de Todos os Santos. O MSC Orion tem 366 metros de comprimento, 16 de profundidade e uma área equivalente a 3 campos de futebol. A embarcação tem capacidade para transportar 15 mil contêineres e inaugura uma rota logística entre Bahia e o continente asiático, que terá saídas semanais. Uma ventania hoje à tarde em Curaçá, no norte do estado, derrubou toldos e fios de energia na praça de eventos da cidade. E um idoso de 83 anos que esperava um ônibus acabou sendo atingido. Ele chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas infelizmente não resistiu. Em nota, a Neoenergia Coelba diz que o acidente não teve nenhuma relação com a eletricidade, que a ventania arremessou objetos sobre a rede elétrica, mas o sistema de proteção suspendeu a energia de imediato. E olha só, Vitória da Conquista, lá no sudoeste, registrou hoje a menor temperatura desde 2019. E foi tanto frio que foi a menor hoje da Bahia e do norte e nordeste. 6,5 graus foram registrados na madrugada. O Festival de Inverno em agosto promete, hein? A quinta-feira deve ser de tempo aberto em quase toda a Bahia. Somente na faixa do litoral entre o Baixo Sul, Recôncavo e Nordeste é que o céu fica com algumas nuvens carregadas e chove rápido em alguns momentos. Nas outras regiões, tempo firme. No oeste, norte e centro-norte, atenção, alerta para grandes amplitudes térmicas e baixa umidade, podendo chegar em 20% em algumas cidades. Olha só como é que fica o tempo amanhã. Lá em Juazeiro, tempo firme, não chove, mínima de 15, máxima de 31, 44% aí a umidade, sendo o ideal 60%. Em Serra do Ramalho também não chove, mínima de 15, máxima de 31, umidade em 34%. Em Água Fria também não chove, mínima de 18, máxima de 29, umidade bem maior, 73%. Para Salvador, uma previsão de sol entre nuvens com pancadas rápidas de chuva, principalmente no começo do dia e fim de tarde. A temperatura amanhã fica entre 20 e 26 graus. Mais de 4,5 milhões de pessoas estão com contas em atraso na Bahia. São chamados inadimplentes. O valor médio das dívidas é de R$ 4.000. E moradores da Chapada Diamantina acusam o ICMBio de destruir casas e um terreiro de jaré na região de Lençóis. É depois do intervalo. Olho no trânsito agora, olha como é que está a Avenida Paralela nesse horário. Para quem segue aí, sentido aeroporto, trânsito travado nesse momento. Para quem segue sentido centro, a situação está um pouco melhor. O meu outro trecho agora, imagens ao vivo, Avenida Barros Reis, trânsito lento, mas está fluindo, BR-324, bem mais tranquilo agora. A gente volta já. Quer dar um grau na casa, mas o bicho tá pegando? Vem pro Baianão que dá. Quinta e sexta dá. Toda linha de móveis e colchões em até 21 vezes sem juros. Home para TV de até 60 polegadas, só 21 parcelas de R$ 49,90 sem juros. É só nesta quinta e sexta. Conjunto de mesa com 4 cadeiras, só 21 parcelas de R$ 99,90 sem juros. Guarda-roupa 6 portas, só 21 parcelas de R$ 49,90 sem juros. Quinta e sexta dá. Só no Baianão. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É cuidar que se ganha em se perder. Amor é fogo que arde sem se ver. Só quem é apaixonado por picapes lança 2 de uma vez. Novas L200 Triton Terra e Urban. Paixão por picapes. Conheça a linha completa. Chegou a hora de movimentar seu futuro na UniFTC. Aqui você encontra a melhor estrutura e práticas interprofissionais. Concorra a bolsa de até 100% em todo o curso, utilizando sua nota do Enem ou através vestibular online. Não perca esta oportunidade, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Profissionais do futuro escolhem a UniFTC. Inscreva-se já. UniFTC, você em movimento. O BATV está de volta, agora de Salvador para toda a Bahia, falando sobre inadimplência.
Mais de 4 milhões e meio de pessoas estão com contas atrasadas aqui no estado. Cerca de 4 em cada 10 estão devendo, em média, R$ 4.000. A maior parte é formada por mulheres. Luciano precisou pegar um empréstimo em um banco para pagar o material escolar dos 3 filhos. Ele não conseguiu pagar a dívida de R$ 1.000 e sofre com as consequências. Eu não posso ter um cartão de crédito, não posso fazer nada, estou praticamente preso, ilhado. O banco é um dos e recentemente eu fiz uma dívida com a loja e na medida do possível, quando as coisas se equacionarem, melhorarem, eu vou pagar os dois. Mas a prioridade era o banco, mas o banco sempre dificultou a minha vida. Dívidas com bancos e cartões de crédito continuam sendo os principais vilões do orçamento dos baianos. A conclusão é do mapa da inadimplência e negociação de dívidas do Brasil, elaborado pela Serasa em maio desse ano e divulgado em junho. O estudo mostrou que 31% das dívidas que não foram pagas na Bahia são com bancos e cartões. Quase 18% são com outras instituições financeiras e 16% com lojas de varejo. Os bancos e principalmente os cartões são usados como se fosse um capital de giro, onde se encontra a possibilidade de encontrar um recurso para poder fazer os gastos necessários, pagar uma dívida e por aí vai. Hoje as pessoas no Brasil têm geralmente 4 cartões de crédito e vai se usando até chegar no nível onde não há mais possibilidade de usar. O mapa mostrou ainda que a Bahia tem mais de 4.600.000 inadimplentes, 41% da população baiana. O total das dívidas na Bahia, segundo a Serasa, passa dos 19 bilhões de reais. O que a gente tem sentido através das pesquisas é que desde a pandemia ainda existe um reflexo de pessoas que estão se organizando economicamente e estão, nesse cenário de endividamento por conta daquele período em que ou ficou desempregado, ou teve uma redução de renda. O estudo revelou ainda o perfil dos baianos que estão na inadimplência. Mais da metade são mulheres. A maior parte tem entre 26 e 60 anos. E, em média, cada pessoa deve cerca de R$ 4.100. As mulheres têm um papel muito relevante na economia, dos seus lares. Então, pode ser reflexo, até quando a gente vai ver ali pelos tipos de dívida, tem cartão, tem contas básicas, pode ser que as mulheres estão se endividando mais por terem um papel economicamente ativo dentro de suas casas e serem responsáveis mesmo ali por pagar as contas do dia a dia. O maior número de devedores está na capital baiana. Estão em segundo e terceiro lugares as 2 maiores cidades do interior, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Na sequência aparecem 2 cidades da região metropolitana, Camaçari e Lauro de Freitas. No ranking nacional, a Bahia não está entre os estados com maior número de inadimplentes. Ocupa a 18ª colocação e está abaixo da média do país. Planejamento e organização fazem parte da vida de Dona Josenice. Há 5 anos, a aposentada reduziu o número de cartões. Eu já tive alguns cartões de loja, cartão normal, mas hoje em dia só tenho um cartão, que eu acho que não vale a pena, e também você comprar com responsabilidade. Você não pode sair comprando tudo que você vê pela frente, né? De jeito nenhum. A Delegacia de Lençóis, na Chapada Diamantina, está apurando uma denúncia registrada por moradores da localidade de Sítio Curupati. Eles alegam que servidores do ICMBio destruíram mais de 10 casas e um terreiro de jaré, que é uma prática religiosa de matriz africana que existe exclusivamente na região da Chapada Diamantina. O Felipe Costa tem as informações ao vivo para a gente. Vamos falar com ele. Felipe, boa noite. O que se sabe sobre esse caso até agora? Oi, Sodak, boa noite para você, para quem assiste ao BATV. Uma liderança religiosa ali da região, o Gilberto Tito de Araújo, conhecido como da Maré, denunciou que o terreiro tinha sido construído em uma roça que pertencia ao pai dele e que essa terra está sob posse da família há mais de 45 anos, portanto antes da criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina. A comunidade alega que essa ação feita por um órgão federal desrespeitou um espaço sagrado e teve cunho racista. Nós temos aí imagens de como tudo ficou, vamos acompanhar. A Delegacia de Lençóis abriu uma
uma investigação, Sodak, como você falou. A prefeitura da cidade pediu uma reunião com o responsável pelo parque e garantiu que o município não foi notificado da ação. A gestão do Parque Nacional da Chapada Diamantina disse que as ações de fiscalização tiveram o objetivo de coibir irregularidades ambientais dentro da unidade de conservação. Foram apreendidos 3 caminhões, armas de caça e fechadas 2 serrarias envolvidas com a extração de madeira dentro do Parque Nacional. Segundo a gestão do parque, através de imagens de satélite, foram identificadas 8 novas construções a partir de 2020. A equipe de fiscalização foi até o local e identificou que tinham 16 construções em andamento ou recém-construídas. A gestão diz que só foram demolidos imóveis em fase de construção ou aqueles finalizados, mas sem ocupação. O ICMBio afirmou que sabia da existência de 2 terreiros ali na região e que o que foi apontado como destruído era um imóvel recentemente construído e sem ocupantes, que do lado de fora não parecia ser diferente dos outros imóveis. O ICMBio disse reconhecer os direitos das comunidades tradicionais residentes no Parque Nacional, que se houver a intenção de construção de novas residências ou imóveis com finalidades religiosas, elas podem ser autorizadas, como já aconteceu em outras ocasiões. Sodak, é com você. Obrigado, Felipe, pelas informações. E está preso mais um suspeito da morte da líder quilombola Mãe Bernadette. Este já é o 3º suspeito preso, outros 2 ainda seguem foragidos. Idney Carlos dos Santos de Jesus, conhecido como Café, está preso desde ontem à noite. Ele estava em um condomínio na praia de Itapuã, em Salvador. Com ele, os agentes encontraram uma arma e drogas. Idney é apontado como um dos autores do plano de executar a líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette. A polícia investigava Idney também por suspeita de integrar um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região metropolitana de Salvador. A Polícia Civil da Bahia apontou 5 homens como integrantes do grupo que matou Aia Lorixá em agosto do ano passado. 2 ainda estão foragidos. Essa semana, a Justiça do Estado determinou que 3 vão a júri popular. Um deles, Marílio dos Santos, ainda não foi encontrado, mas tem advogado e, por isso, vai ser julgado. A Polícia Civil continua com as investigações para localizar Marílio dos Santos e um outro foragido, Josevan Dionísio dos Santos. O trabalho ele segue intenso, então a prisão de Café foi mais um marco, mas estamos trabalhando para que muito em breve nós consigamos alcançar esses 2 remanescentes e aí fazer a justiça em sua completude. A líder quilombola foi assassinada no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ela foi morta com 25 tiros na frente dos netos. O inquérito concluiu que ela foi executada por combater a expansão do tráfico de drogas na região. Na época, o Ministério Público denunciou 5 pessoas. De acordo com a Justiça, a decisão de apenas 3 irem a júri popular está relacionada ao desmembramento do processo. Agora, com a prisão, a ação penal que existe contra Idney volta a ter andamento. O processo, então, passará pela fase de instrução criminal. E, após isso, a Justiça decide se ele vai a júri popular. A decisão do TJ ainda cabe recurso. Para o filho de Mãe Bernadette, perto de completar 1 ano da morte, a sensação é de que a justiça está sendo feita. Um crime contra a vida, um crime que mobilizou toda a sociedade brasileira. Eu já esperava, foi acertadamente os juízes acertou colocar esses meliantes a júri popular e dar uma ideia para a família de segurança, né? A ideia de justiça, que embora a gente ainda tenha algumas lacunas em aberto em relação ao crime de Mãe Bernadette, mas dá essa ideia de justiça sendo feita. A defesa de Marílio dos Santos diz que vai recorrer ao Tribunal de Justiça da Bahia porque não existem elementos e provas que possam responsabilizá-lo pelo ato que terminou com o assassinato de Mãe Bernadette. A gente volta depois do intervalo com outros destaques desta quarta-feira e também com as notícias do futebol. Até já! Convocação para você de Salvador, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Dias Dávila e toda a região metropolitana. Venham conhecer o Mercadão e Auto Shopping Lauro de Freitas, o lugar de comprar carro com segurança e economia. Lauro de Freitas, ao lado do Parque Shopping. Ih, faltou material no meio da obra?
Venha pro Feirão da Construção Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. Piso tipo A 54 por 54 Ariel, apenas R$ 28,90. Porcelanato tipo A 58 por 58 polido Tecnogrey, só R$ 59,90. Ducha Futura Lorenzetti, só R$ 99,90. Bacia com caixa acoplada Luzarte, apenas R$ 279,90. Feirão da Construção é na Ferreira Costa. Filha, seu bisavô ergueu essa fazenda do zero. Andei até encontrar. Depois veio seu avô e fez ela crescer. No coração do sertão. Agora é a nossa vez. Se seus avós estivessem aqui, certeza que iam falar. Vai trabalhar. Chegou a sua vez de fazer história. Nova Fiat Titano. A intriga de Jéssica jogou mais lenha na fogueira entre Luca e Murilo. Faça o que você tá fazendo! É o que você tá fazendo! Luca! Calma, cara! Hoje, família é tudo! Confusão em uma escola de Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. Um aluno teria tentado atacar outro com uma faca dentro do Centro Territorial de Educação Profissional no fim da manhã. A polícia disse que recebeu uma denúncia do diretor da unidade após uma confusão generalizada e PMs foram ao local. 2 alunos foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. Segundo a polícia, uma faca foi apreendida com um dos rapazes. A Secretaria Estadual da Educação disse que a direção acionou a PM e o Conselho Tutelar para uma reunião com as famílias dos estudantes para a definição das medidas educativas a serem adotadas. Mais detalhes sobre esse caso você encontra no G1 Bahia, que também tem outros destaques. Subtenente da PM morre 12 dias depois de ser atropelado durante blitz em Salvador. O Antônio Fernando Paim trabalhava quando foi atingido por uma moto. Suspeito de agredir mulher que se jogou do 5º andar de prédio de luxo em Salvador é solto. A gente seguiu esse assunto desde o início. O Igor Costa foi preso em flagrante após a Hilda Francine pular do prédio e alegar que tentou fugir das agressões dele. Adolescente que saiu para andar de bicicleta completa 11 dias desaparecido na Bahia. Confira a cronologia dos fatos. O Alan Carlos Nascimento, de 16 anos, lá de Ilhéus. E para ver mais informações, você já sabe, é só apontar o celular para esse QR Code e ativar o sininho, receber essas e outras notícias em primeira mão. Futebol. O Bahia joga hoje contra o Atlético Goianiense, em duelo que terá transmissão da Rede Bahia. O repórter Costa Filho está no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, local da partida, e traz todas as informações para a gente. Costa, boa noite. O tricolor tem a chance aí de se recuperar de 2 derrotas seguidas, né? Pois é, Sodak. Boa noite para você e para quem acompanha o BATV. Em busca dessa reabilitação, o Bahia enfrenta fora de casa o pior visitante, ou melhor, o pior mandante da Série A. O Atlético Goianiense, em 8 partidas aqui em Goiânia, somou apenas 2 pontos. Na partida de hoje, o técnico Rogério Ceni terá que lidar com 5 desfalques, 3 por conta do 3º cartão amarelo. Tratam-se de Canu, Gabriel Xavier, ou melhor, Canu, Caio Alexandre e o atacante Biel, vetados pelo departamento médico. O lateral direito Cicinho e o atacante Ademir. Gabriel Xavier está de volta ao Bahia após cumprir suspensão na última partida. Sodak, detalhe interessante, entre a ida e a vinda do estádio Antônio Ascioli, o motorista por aplicativo que me trouxe para cá é baiano. Disse que nessa região aqui, diversos baianos vivem por aqui. Portanto, a expectativa do torcedor do Bahia estar presente aqui no estádio. O torcedor que vier com a camisa do Bahia pagará R$20. Lembrando, claro, transmissão aqui da Rede Bahia, logo após renascer. Sodak, volto com você. Obrigado, Costa. Bom trabalho. E o Vitória também entra em campo hoje, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O rubro-negro enfrenta o Flamengo daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Barradão. A gente fica por aqui. Para rever o BATV, acesse o G1 Bahia. Outras notícias amanhã no Jornal da Manhã. Tenha uma boa noite, se cuide. A gente se vê amanhã.